Bom dia, amigos! Hoje o vídeo de número 27 desta série de 40 vídeos, Madia 40 anos. Times Square, a Praça do Mundo e, como vocês podem observar, ainda aguardando pela volta dos turistas dos demais estados americanos e especialmente dos outros países do mundo. E nós seguimos na Operação Resgate do que de mais relevante os consultores do Madia Mundo Marketing detectaram e revelaram no correr dos últimos 40 anos. Os primeiros 40 da existência da Madia e que se encontra documentado e registrado na franquia de livros Marketing Trends. São 22 livros, um a cada ano, o 23º chegando às principais livrarias do país no final deste mês de novembro. Assim, vamos seguindo ano a ano e compartilhando com vocês nossas descobertas, constatações, revelações e, acima de tudo, aprendizados. Hoje, separei 10 das mais de 200 análises e conclusões reveladoras que fizemos sobre os principais acontecimentos no ambiente dos negócios no ano 2014 e 2015, e que se encontram registradas neste livro Marketing Trends 2015 e referentes a esse período, mas que se traduzem em lições e aprendizados definitivos para sempre. O livro é esse aqui. Tudo que eu vou falar para vocês e mais um monte de outras coisas integram a base de todo o capital de conhecimento, né, de tudo aquilo que a gente tem pesquisado, levantado, mapeado, analisado, transformado em conhecimento. Tudo isso traduz-se no capital do conhecimento exclusivo do Madia Mundo Marketing e que tem nos garantido o grau máximo de acerto nos planos que construímos em conjunto e para os nossos clientes. Nesses primeiros 40 anos foram mais de 1.200 trabalhos para mais de 500 empresas e 3.000 marcas. E assim seguiremos pelos próximos 40. Sempre sob orientação e bênçãos do nosso adorado mestre e mentor, Peter Ferdinand Drucker, que mesmo tendo partido há mais de 15 anos, nos encontramos com o nosso adorado mestre várias vezes, todos os dias, através dos seus livros, artigos, ensaios, palestras e farta documentação. Alimentamo-nos em sua sabedoria e nos orientamos pelos seus procedimentos e generosidade. Ele também, Drucker, um ser humano extraordinário e único. Mas vamos aos aprendizados, descobertas e constatações do biênio 2014 e 2015. Primeiro, um dos livros mais aguardados dos anos 2014 e 2015 foi o escrito pela Arianna Huffington, Thrive, a terceira medida do sucesso. Arianna nasceu em Atenas, Grécia, no ano de 1950, casou-se com um amigo da família Bush nos Estados Unidos, o Michael Huffington, teve 2 filhas e no ano de 1997 o Michel assumiu sua bissexualidade e separaram-se. No mês de maio de 2005, Arianna lançou um dos blogs de notícias e comentários de maior sucesso, The Huffington Post, e menos de 10 anos depois vendeu o seu blog para a American Online por 320 milhões de dólares. Em meio ao turbilhão das coisas que fazia, no ano de 2007, um dia a Arianna levantou-se de madrugada, sonolenta, e literalmente arrebentou-se na porta do seu armário, do armário do seu quarto. Arianna passava os seus dias no trabalho, dormia no máximo 4 horas. Chegou o momento em que seu organismo apresentou a conta. Daquele momento em diante, decidiu rever e reconsiderar sua vida. Escreveu um livro e começar um movimento que batizou de Thrive. Crescer, florescer, prosperar. E a receita que ela coloca nesse livro é a seguinte: férias regulares, smartphones desligados à noite e muitos minutos todos os dias para meditação. Sua história impactou o comportamento de milhões de jovens profissionais pelo mundo, muito especialmente jovens mulheres. Dentre suas frases que marcaram o mundo naquele momento, eu escolhi 5 para compartilhar com vocês hoje. É importante que as pessoas se desconectem do Twitter e do Face e se reconectem com elas mesmas. O fracasso
Não é o contrário de sucesso, é parte do sucesso. Coragem é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais tem. A palavra não é uma frase completa. Em todas as pessoas sempre existe um lugar de força, harmonia, sabedoria, mas que a maior parte das pessoas ignora. Ela, uma das mulheres de sucesso, Arianna Huffington, deste início de século, uma personalidade marcante. Segundo, trabalhadores infelizes. Numa pesquisa realizada no meio desta década, a Deloitte fazia uma revelação chocante, mas de certa forma previsível. 80% dos trabalhadores de 90 países confessavam-se infelizes com o trabalho. Na sequência, veio uma outra pesquisa do Gallup, anunciando que apenas 13% dos empregados confessavam-se engajados nas causas da empresa em que trabalhavam. Mais que falha das empresas, claro, uma parte sim, a consciência que o modelo de empresas que prevaleceu desde os anos 1960 estava chegando ao fim. Antes da virada do milênio passado, antes da virada do milênio, o consagrado autor Jeremy Rifkin anunciava no título de um dos seus livros de sucesso o que estava por acontecer. O título do livro é O Fim dos Empregos. Mais adiante, o Daniel Pink, outro autor consagrado, completou o insight do Rifkin com outro livro, Free Agent Society, Sociedade dos Profissionais Independentes. E aí se desenhava, se traçava, se anunciava o nascimento da Sharing Economy, economia por parcerias e compartilhamentos, que vai crescendo e prevalecendo agora nos principais países do mundo. É a nova forma de trabalhar, é a forma prevalecente. Em decorrência e gradativamente, o ambiente nas empresas foi perdendo o atrativo, foi perdendo o brilho, a emoção e a alegria. Agora, com a pandemia, esse processo acelerou-se. E a tal da volta não terá volta, não acontecerá. Será o início de um novo formato de relação entre empresas e profissionais prestadores de serviços, não mais empregados. E empregos e empregados, tal como era até ontem, até o final de março, em processo irreversível e acelerado de extinção. Terceiro, em 7 anos, do zero ao infinito. Tem muitas coisas que em tese não pode. São impossíveis, mas algumas pessoas acham que pode e vão em frente. E assim aconteceu no ano de 2008, uma das histórias mais alucinantes de aceleração monumental do admirável mundo novo. Do zero ao quase infinito em 7 anos. São Francisco, Estados Unidos, 3 estudantes de design, o Nathan, o Brian e o Joe. Sobrava mês e faltava dinheiro para as despesas e para o aluguel do apartamento. E ia acontecer um evento de design na cidade. Hotéis lotados. Eles tinham um quarto sobrando no apartamento. Para descolar alguma grana, improvisaram um site e ofereceram hospedagem. Hospedagem compartilhada no apartamento deles. Mas que deu certo. Em meses, aquela experiência única converteu-se no Airbnb, um aplicativo, uma plataforma de compartilhamento de imóveis. 7 anos depois, sem ter um único imóvel próprio, um único móvel, um único tapete, uma única cama, nem mesmo uma única cadeira, era a 6ª maior rede de hospedagem do mundo. Airbnb, Air, Bed and Bathroom, ar, cama e banheiro. Muda para sempre, definitivamente, o negócio de hospedagem em todo o mundo. Como muitos dos negócios disruptivos de hoje, se eles tivessem ido perguntar se podia, se era viável, se era legal, a resposta seria um sonoro, mais que sonoro, não, né? Mas pegos de surpresa, países, estados, municípios, redes de hotéis, condomínios residenciais, quando acordaram, já era, já tinha acontecido. Poder não podia, mas acabou acontecendo, podendo. Mais ou menos como na frase premonitória do Milton Berle, lembram? Como não sabia que era impossível, foi lá e fez. Como os 3 não sabiam que era impossível, irregular, ilegal, impróprio, e todos os demais foram lá e fizeram. Mais ou menos como vem sendo a história dos primeiros 20 anos de um mundo com um segundo ambiente, o ambiente digital. É isso aí. Quarto, e por falar em hospitalidade, em 2015 era lançado no Brasil um dos melhores livros sobre o tema, tendo como autor a Lee Cockerell, que trabalhou durante anos no Hilton Marriott, na Disney, e o título A Magia do Atendimento.
Lee apresenta e detalha suas 39 regras. Das 39, a que mais me sensibilizou é a de número 5. O que diz a regra de número 5? Aspas. O que a sua mãe faria? Fecha aspas. É essa a regra. Segundo Lee, em dúvida, proceder como sempre nossas mães nos ensinaram. A. Jamais deixe de dizer por favor e obrigado. B. Receba todas as pessoas olhando nos olhos e com um sorriso nos lábios. C. Quando errar, criar algum constrangimento e deixar alguém contrariado, peça desculpas. D. Diga ao que você pretende fazer. Diga o que você pretende fazer e faça. Cumpra suas promessas. E. Mentir, jamais. F. Onde você pensa que vai vestido desse jeito? G. Se não consegue ser gentil, permaneça calado. H. Coloque-se permanentemente no lugar das outras pessoas. I. Trate todos como gostaria de ser tratado. E J. Faça direito, ou melhor não fazer. Mas infelizmente, diz Lee, as pessoas esquecem o que aprenderam com a mamãe. 5. O peixe morrendo pela boca. Na edição de exame de abril de 2014, a notícia de que o peixe urbano estava à venda fracassou. Não foi por falta de aviso. Diante do barulho que fez quando chegou, decidimos nós, consultores da Madia, manifestar publicamente nosso sentimento e opinião. Na semana seguinte à chegada dos sites de compra coletiva no Brasil, emblematicamente liderados pelo peixe urbano, em artigos e entrevistas alertamos: não vai dar certo. E nos 12 meses seguintes, centenas de clones do peixe urbano, centenas de sites de compra coletiva foram ocupando a paisagem do ambiente de negócio. 3 anos depois, no dia 27 de abril de 2011, escrevemos no portal do Madia Mundo Marte: aquilo que tínhamos alertado e prevíramos acabou. Ou melhor, jamais existiu. Na nossa argumentação, o que nos levou a fazer essa afirmação tão forte, no momento em que o peixe urbano e seus clones faziam a festa, foi o seguinte: trata-se de uma espécie de modismo de verão, tipo temporadas de bambolês, epidemias de boliches, moda de pulseirinhas e outras ondas sem nenhuma consistência e sentido. Tudo que conseguem esses sites é atrair compradores oportunistas, aqueles que adoram uma promoção, usam o cupom, ganham desconto e nunca mais voltam para pagar o preço cheio. E assim, e como chegaram, todos, em pouco mais de 24 meses, foram embora. Não sobrou pedra sobre pedra. 6. Marcas que não pagam. A bem da verdade, deveriam cobrar. Num mundo onde todos os espaços estão precificados, só e exclusivamente marcas de excepcional qualidade têm o privilégio de serem exibidas ostensivamente e ainda os exibidores exclamarem muito obrigado pela chancela de sua marca, emprestando qualidade ao meu espetáculo. A bem da verdade, além de não pagarem, talvez merecessem receber algum royalty pela presença. Marcas mais recentes, e mesmo de boa e reconhecida qualidade, pagam para aparecer. No território dos esportes, por exemplo, Nike, Reebok, Adidas e muitas outras mais, sabem muito bem disso e nos seus orçamentos anuais, valores gigantescos estão provisionados para essa finalidade, para pagar para aparecer. Mas algumas marcas tradicionais, consagradas, legendárias, que imprimem certeza de qualidade num espetáculo artístico, por exemplo, não pagam nada e agregam um valor extraordinário ao evento. Como aqui dizer: minha marca concordou em se fazer presente, comprovando ou atestando a elevada qualidade deste espetáculo. Dentre essas marcas, 2 em especial e nos shows musicais roubam a cena. A marca Zildjian, o mais qualificado fabricante mundial de símbolo e prato para baterias, originária da Turquia do ano de 1623, e a Steinway, o piano dos reconhecidamente melhores e consagrados pianistas, fundada no dia 5 de março de 1853 na cidade de Nova York. Essas 2 marcas, quando presentes, alçam o espetáculo para um padrão excepcional de qualidade. A energia de suas narrativas é simplesmente irresistível. São pouquíssimas as marcas que não pagam para aparecer, que deveriam cobrar. As tais das marcas que não pagam e acrescentam, agregam, enaltecem, testemunham. É isso aí. 7. Pietro Barilla escolheu a cidade de Parma para colocar seu sonho em pé.
No ano de 1877, fabricava e vendia pães e massas. Mais adiante, inaugurou uma segunda loja e, em 1910, converteu-se numa indústria. A primeira campanha da Barilla levava a assinatura do Ettore Vernizzi. 100 anos depois, contava com a presença de Cindy Crawford, Steffi Graf, Gerard Depardieu e Paul Newman. Até que no dia 25 de setembro de 2013, Guido, neto de Pietro, protagonizou uma baixaria. Em entrevista à Rádio 24 Horas, programa de grande audiência, lambuzou-se de falar bobagens, ignorância, estupidez e homofobia. Perguntado sobre o uso de um casal gay na propaganda, respondeu: em hipótese alguma. E se os gays não gostarem, por favor, comam outra marca. O conceito de família sagrada continua sendo um dos valores fundamentais de nossa marca. Cada um que faça o que quiser, mas não perturbe. Não respeito a adoção por famílias homossexuais, porque isso diz respeito a pessoas que não sabem escolher. Em 48 horas, e diante da dimensão do incêndio em sua marca, a Barilla disparou uma grande campanha pedindo humildemente, veementemente, desculpas. Tarde demais. Até hoje, a marca Barilla não conseguiu resolver de forma definitiva as manchas de preconceito presentes nas massas que assina. Oitavo, o fator beleza. Uma série de estudos divulgados durante a década reiteravam que o fator beleza conta e conta muito. Um dia, não sei se vocês se lembram, Vinícius de Moraes provocou a ira de muitas mulheres, as que se achavam feias. Vinícius disse o seguinte: as muito feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Já Steve Jobs trouxe a referência do design de irresistível beleza para seus produtos e lojas. A consciência que tudo tinha que ser bonito e corresponder pelo desempenho. Caso contrário, seria uma espécie de Belo Antônio, né? Personagem protagonizada décadas atrás pelo Marcello Mastroianni. Tudo, segundo Jobs, tinha que ser de excepcional qualidade na função e de irresistível beleza na forma. Foi quando Joseph Halford e Hong Cha, economistas da Universidade de Wisconsin, concluíram e divulgaram um longo e consistente estudo realizado sobre a importância, a força e o valor da beleza. Conclusão do estudo: ser bonito no ambiente corporativo, além de causar primeiras e ótimas impressões, dá mais dinheiro, muito mais dinheiro. Já outro estudioso da Universidade do Texas, o Daniel Hammermesh, concluiu que uma pessoa bonita no correr de toda a sua vida profissional ganha $230 mil a mais do que uma pessoa de beleza média. E aí, um jornalista de valor, o Alexandre Rodrigues, decidiu mergulhar fundo no tema, né? E trouxe as seguintes constatações: mulheres mais magras ganham $28 mil a mais por ano do que aquelas de maior peso. Um homem musculoso ganha $14 mil a mais por ano do que um homem médio. Os homens magros e elegantes ganham $24 mil a mais por ano do que os gordinhos. $3 mil a mais por ano é o que ganham as pessoas mais altas em relação às de menor estatura. Um homem com muitos atrativos ganha no ano até 17% a mais do que um homem comum, e no caso das mulheres a diferença é de 12%. E aí, a recomendação de todos os estudiosos do tema é a seguinte, né? Vamos lá. Se você encontra-se nos grupos das desvantagens, capriche, esmere-se no que você diz quando você abre a boca. Se ao menos esse diferencial você não tiver, reze. Nono, calibrar os pneus é importante, mas não suficiente. Tempos atrás, calibrar os pneus e, se possível, alinhar as rodas era mais que suficiente. Mas imagine se por alguma razão todas as ruas e avenidas do mundo passassem por uma radical transformação. Todos os modelos de automóveis precisariam ser radicalmente revistos com, no mínimo, outros tipos de pneus e rodas. Foi exatamente isso que aconteceu no ambiente empresarial e que vem acontecendo desde 1971 e com o advento do microchip, a sementinha do admirável mundo novo e todas as infinitas decorrências. E segue acelerando. Como um dia nos ensinou Gertrude Stein, a partir daquele momento, 1971, não existe lá mais ali. Isso posto, e para sobreviver e ter alguma esperança de prosperidade, passou a ser insuficiente as empresas darem um tapa,
calibrarem os pneus e realinharem as rodas. Precisava e continuam precisando, urgente, urgentíssimo, todas reinventarem-se. Um dia, há mais de 2 séculos atrás, James Watt criou a máquina a vapor, dando início à Revolução Industrial. 120 anos depois, a Revolução Industrial fechou para balanço e no seu lugar nasceu a Sociedade de Serviços, a economia do conhecimento e agora o Sharing World, onde tudo será realizado e construído por compartilhamento. Repetindo, calibrar os pneus e alinhar as rodas não serve mais para nada. Mais que urgente, um recall radical. Quase tudo, para não dizer tudo, precisa ser trocado. Sem jamais se esquecer do que um dia aconteceu com a mulher de Ló, lembram, em Sodoma e Gomorra, e por ocasião da fuga, não é? Jamais, em hipótese alguma, olhar para trás. A mulher de Ló, mesmo advertida, olhou e imediatamente virou estátua. Exatamente ao mesmo tempo que estão condenadas a quase totalidade das organizações clássicas e formais, que não conseguem deixar de olhar para trás, cultuar o passado, independente do tamanho do caixa que ainda tem e do sucesso que desfrutas. Todas, sem exceção, se continuarem insistindo em olhar para trás, todas, sem exceção, vão virar estátuas de sal. E vamos encerrar com a 10ª, não é? Falando um pouquinho e comentando sobre um ser humano espetacular, excepcional, o bom ladrão. Eu estou me referindo a Henry Sobel, que nasceu na cidade de Lisboa no dia 9 de janeiro de 1944 e permaneceu no Brasil por mais de 40 anos. O Sobel presidiu o rabinato da Congregação Israelita Paulista até outubro de 2007, quando pediu seu afastamento. Foi o principal porta-voz da comunidade judaica no país, e junto com Dom Paulo Evaristo Arnes e com o pastor presbiteriano Jaime Wright, ofereceu contribuição inestimável para a publicação do livro Brasil Nunca Mais. 2 fatos, de forma especial, foram muitos fatos, mas 2, de forma especial, marcaram sua trajetória, pela repercussão alcançada. Defensor intransigente dos direitos humanos, recusou-se a enterrar o jornalista Vladimir Herzog na ala de suicidas do cemitério israelita por não aceitar a versão oficial da polícia. E no dia 23 de março de 2007, talvez vocês se lembrem, foi preso por furtar gravatas em um shopping na cidade de Palm Beach, Flórida, Estados Unidos. Anos depois, e no momento em que finalizava seus preparativos para sua mudança para Miami, ele concedeu uma entrevista histórica, emblemática e exemplar para Laura Greenhalgh, do jornal Estado de São Paulo. Nessa entrevista, ele deu sua versão oficial e final do que aconteceu naquele dia em Palm Beach. O rabino Henry Sobel disse o seguinte: por favor, coloque no papel o que trago no coração, porque vou falar de algo pela primeira vez. Antes não havia tido coragem nem vontade. Aquele foi um episódio desgastante. Cheguei a pedir desculpa diante das câmeras das principais emissoras de TV do Brasil. Também tratei do assunto em livro autobiográfico. Falei em problemas de saúde e no uso de um medicamento para dormir, o Rohypnol. O remédio teria me levado a cometer atos impensados. Ontem à noite, às vésperas desta entrevista, e com o distanciamento que o tempo proporciona, decidi que não posso mais atribuir o que houve a fatores externos. Para ser e me sentir honesto, admito que cometi um erro. Uma falha minha moral, e peço perdão. É bom ser perdoado. Quando eu era menino, sempre que cometi um erro, podia contar com a compreensão, ternura e perdão dos meus pais. Lembro de ter a sensação de um peso tirado do coração, uma gostosa certeza de ser aceito. Quando cresci, foi minha vez de conceder perdão aos meus pais pelos erros e fraquezas, fossem reais ou frutos da minha imaginação. Compreender nossos pais e perdoá-los por serem menos perfeitos do que gostaríamos é natural no processo de amadurecimento. Lembro das críticas se abrandando, os ressentimentos, todos, se dissolvendo, a consciência do afeto libertando a alma. É bom perdoar. E é muito bom perdoar a si próprio. E despedindo-se, o Sobel disse o seguinte: acertei e errei muito. Agora vou dedicar tempo a mim. O perdão vai ocupar boa parte dos meus dias. Aí a Laura ainda fez uma última pergunta, ao rabino, como ele conseguira chegar à aceitação dos fatos, e o Sobel respondeu: eu era muito intolerante comigo quando me tornei rabino. O auto-julgamento sempre foi severo e sentimento de culpa
duradouro, né? O sentimento de culpa duradouro. Finalmente, consegui me conscientizar de que o Rabino é humano, portanto falível. O incidente das gravatas é do conhecimento público e não preciso entrar em detalhes. Tento me perdoar, o que não é fácil, porque perdoar não é esquecer. Se fosse, não haveria mérito no perdão. No momento em que tantos, foi o que escrevi no livro, né? O que a gente escreveu, nossos consultores escreveram nos livros depois dessa manifestação do Rabino, né? No momento em que tantos se preocupam com sua marca pessoal, Henry Sobel nos ofereceu, naquele momento, uma lição definitiva de como reconstruir-se e reconstruir lá. Obrigado, Rabino Henry Sobel, o bom ladrão, jamais nos esqueceremos de sua derradeira lição. Vá e fique em paz, homem de Deus. Depois do livro Marketing Trends ser publicado, eu recebi um texto que me foi enviado pelo meu querido amigo Saul Feingaus-Becking, né? Também de autoria do Rabino, e que agora eu vou compartilhar com vocês. O texto tem como título Urgência de Viver. Repito, assinado pelo Rabino Henry Sobel. Diz ele: o que você fez hoje é muito importante, porque você está trocando um dia de sua vida por isso. Esperamos demais para fazer o que precisa ser feito, num mundo que só nos dá um dia de cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida é curta, agimos como se tivéssemos à nossa disposição um estoque inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer as palavras de perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Esperamos demais para ser generosos, deixando que a demora diminua a alegria de dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos. Quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos. Quem sabe quão logo será tarde demais. Esperamos demais para ler os livros, ouvir as músicas, ver os quadros que estão esperando para alargar nossa mente, enriquecer nosso espírito e expandir nossa alma. Esperamos demais para enunciar as preces que estão esperando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores quando a vida tem um papel para desempenhar no palco. Deus também está esperando nós pararmos de esperar, esperando que comecemos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia e esta vida nos foram dados. É hora de viver. Assinado Henry Sobel. É isso, amigos. Tem tudo isso que eu comentei com vocês e mais de 200 outras informações da maior importância no Marketing Trends 2015 e em todos os volumes desta franquia. Por enquanto, 22 livros e o Marketing Trends 2021 chega nas principais livrarias do país no final de novembro. Hoje falamos de 10 dos principais 200 acontecimentos coletados, analisados e transformados em conhecimento pela nossa equipe de consultores e referentes ao ano 2014 e 2015. Conhecimento esse que é a matéria-prima, a essência, não é? A substância dos serviços de consultoria que prestamos aos nossos clientes. Na próxima semana, conto e repasso com vocês algumas das centenas de descobertas e que convertemos em conhecimento no ano de 2015-2016. Uma ótima semana e muito obrigado pelo carinho da sua atenção e amizade. Volto na próxima semana para o episódio de número 28 desta série franquia Madia 40 anos. Até lá.